Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo eu trago 5 ideias com garrafa PET. Para nossa primeira ideia, nós vamos começar recortando e retirando essa parte do meio, porque é a parte que a gente vai utilizar. Lembrando que, nesse caso aqui, dessa garrafa, essa parte do meio é mais comprida, essa parte lisa, ela é mais comprida. Isso vai alterar o tamanho da embalagem de presente que a gente vai fazer. Mas se você tiver uma garrafa que tem essa parte do meio um pouco menor, também dá para fazer. A única diferença vai ser em relação ao tamanho. A nossa garrafa vai ficar assim, então nós vamos simplesmente acertar as bordas. Depois de acertar as bordas, nós vamos precisar dobrar aí ao meio e a gente vai fazer o vinco de um lado e também do lado oposto. Para o vinco ficar bem fixo, para a gente conseguir fazer uma marca permanente, eu acabei passando aí a tesoura. Agora nós vamos dobrar o meio e fazer outros 2 vincos. A gente precisa que haja o mesmo tamanho entre eles. Não é preciso medir porque a gente está dobrando aqui ao meio. Mas caso vocês prefiram, para ter uma segurança maior de que os lados vão ficar iguais, vocês podem medir também. Nós vamos precisar de uma base. Para isso eu estou utilizando um EVA com glitter e eu vou colar essa parte do glitter voltada para cima. Mas você pode substituir por outro material, até mesmo um papelão, e aí depois você pode forrar com um papel de sua preferência. Para colar eu utilizei cola quente, mas eu recomendo mesmo a cola instantânea porque é mais fácil de trabalhar. Quando a gente vai trabalhar com cola quente e garrafa PET ou algum outro tipo de plástico mais fino, a gente precisa ter muito cuidado, porque a temperatura, né, a temperatura um pouco mais alta acaba alterando a forma da garrafa. Por isso, quando a gente vai trabalhar com cola quente, a gente precisa não permitir que ela esquente muito. Trabalhar com ela assim que a gente liga a pistola. Agora nós vamos cortar as bordas, né? A gente vai retirar essa pequena sobra que tem aí nas laterais. Para dar um acabamento aí nas bordas, nessa parte de baixo, eu utilizei uma tira desse mesmo EVA com glitter dourado, com cerca de 3 centímetros. Mas se você quiser, você pode substituir por algum outro tipo de tira ou alguma outra fita. É importante fazer essa etapa, principalmente se você trabalhou com cola quente, porque por mais que a gente tente disfarçar, ela pode acabar ficando um pouco aparente e, além de tudo, acrescenta um detalhe, acrescenta uma borda, fica muito legal o acabamento. Para fazer a tampa, eu estou utilizando uma EVA com glitter também, só que eu utilizei de uma outra cor, utilizei um marrom. Mas aí você pode escolher as cores de sua preferência e montar aí uma paleta de cores dessa embalagem. Nesse caso aí, eu deixei cerca de meio centímetros maior, mas eu achei que ainda ficou um pouco grande, então eu recomendo que vocês deixem cerca de 30 milímetros. E aí eu deixei cerca de meio centímetro, fui colocando aí essas bordas com o mesmo EVA com glitter dourado. E essa tira também foi de cerca de 3 centímetros, mas aí pode variar de 2 a 4 centímetros. Meus amores, para complementar a decoração, eu adicionei esse laço, desses que a gente já compra pronto, só é armar, custa cerca de R$1, a gente encontra em quase qualquer papelaria. E em cima eu recortei um lacinho com EVA dourado e para finalizar colei essa pedrinha perolada com strass. Mas você pode decorar do jeito que achar melhor. Essa ideia é muito versátil, você pode trabalhar com a paleta de cores que você quiser, de acordo com a temática da festa, caso vocês usem para lembrancinha. Você pode utilizar como embalagem presenteável, comprar um presentinho e colocar aí dentro. E você também pode utilizar como embalagem de revenda. Então, você que vende algum tipo de cosmético, algo menorzinho, perfumes, você consegue tranquilamente trabalhar com essa embalagem. Eu vou colocar um objeto aqui dentro só para vocês terem noção do tamanho. Aqui a gente tem um porta-sabonete líquido, olha só como cabe perfeitamente. Então, mesmo um perfume mais compridinho, vocês vão conseguir colocar aí dentro. Para essa ideia, meus amores, nós vamos remover a parte de cima, nós vamos utilizar apenas a parte do meio e o fundo da garrafa. Então, dessa vez, diferente da ideia anterior, nós não vamos remover o fundo. Vamos acertar aí as bordas e eu vou utilizar uma tampa de leite, ou pode ser qualquer outra tampa que vocês tenham em casa, contanto que sejam de algum tipo de embalagem de produto comestível. A tampa tem quase o tamanho exato e a gente precisa de uma tampa que praticamente se encaixe, mas nós vamos retirar as bordas dessa tampa. Agora nós vamos decorar, para isso eu estou utilizando a palhinha, vou utilizar a palhinha tanto na tampa quanto no fundo.
Agora nós vamos vir com uma borda com cerca de 3 centímetros e colar aí em volta de toda essa tampa. Colei essa corda de algodão cru em toda a borda pra gente dar um acabamento, mas se você não tiver, pode substituir por um barbante ou até mesmo pela corda de sisal, contanto que ela seja um pouco mais fininha. Eu decidi acrescentar um puxadorzinho, para isso eu estou utilizando uma tampinha da caixa de leite, mas se você não tiver, pode utilizar qualquer tampinha que você tem em casa, ou até mesmo uma rolha. Comecei colando a palhinha no centro e na borda, em toda a volta aí na lateral, eu utilizei o barbante e fui dando várias voltinhas. Para essa ideia, nós vamos precisar de 2 garrafas PET. Uma tem que ter essa parte de cima mais arredondada e a outra tem que ter essa parte de cima um pouco mais reta. No caso dessa garrafa, que tem essa parte de cima mais arredondada, nós vamos recortar, retirar a parte de cima e eu vou utilizar também o fundo dela. Eu ia cortar aqui dessa outra garrafa, mas sobrou da ideia anterior. E eu acho que o formato é até mais bonito porque é mais reto. Nós vamos começar recortando e retirando essa parte de cima. Percebam que no caso aqui dessa garrafa já tem algumas ondulações naturais, então eu fiz apenas seguindo esse desenho natural, já tinha na garrafa esse relevo. E aí, a de baixo eu só fui acertando mesmo as bordas para ficar bem certinha, porque a gente não quer que fique torto. Nós vamos colar uma parte na outra e para colar a gente pode utilizar ou a cola quente ou a cola instantânea. E a cola instantânea ela é bem mais resistente do que a cola quente, mas precisa segurar bastante para fixar, então eu decidi utilizar a cola quente. Para pintar, eu utilizei esse tom de dourado assim, um pouco mais fechado, mais envelhecido, e também um dourado um pouco mais claro. Claro que você pode utilizar as cores que você preferir. Essa é uma ideia super legal, vocês podem utilizar como suporte para doces, como compoteira, inclusive a próxima ideia é uma compoteira com tampa. Ou vocês podem utilizar também como arranjo de mesa em festa. E aí vocês vão decidir se vão utilizar como objeto decorativo ou se vão utilizar como arranjo de mesa ou suporte de doces para festas. Para decorar, vocês podem ficar à vontade. Eu utilizei apenas uma fitinha com glitter aí na junção das garrafas e uma pedrinha perolada. Não coloquei muita coisa porque as cores já são bem chamativas. Para essa ideia, nós também vamos precisar de 2 garrafas. Nós vamos recortar a parte de baixo de uma e também a parte de cima. Nós vamos usar apenas a parte de baixo e a parte de cima. Vamos utilizar a parte de cima de uma outra garrafa e a parte de baixo dessa garrafa que a gente acabou de recortar, a gente vai colar. Para acrescentar uma borda maior na tampa, eu estou utilizando um molde de silicone e cola quente, a gente só precisa esperar secar. Fui colando aí na parte que seria a tampa, eu precisei fazer cerca de 6 desses daqui, mas é um processo super rapidinho e se você quiser acelerar é só colocar no congelador. Para fazer um puxador, também utilizei um molde de silicone e cola quente, preenchi todo o molde. E, como eu falei para vocês, a cola quente seca muito rapidamente, mas se vocês estiverem com muita pressa, ainda dá para acelerar o processo colocando no congelador.
Nossa última ideia é super legal e você pode fazer com qualquer tipo de garrafa, mas a gente vai utilizar também só a parte do meio. Essa daqui tem a parte do meio maior, né? Essa parte lisa que não tem relevo nenhum, maior. Mas pode ser também com uma garrafa que tem a parte lisa menor. A única diferença vai ser em relação ao tamanho. Mas qualquer que seja o tamanho da sua garrafa, o resultado vai ficar muito legal, porque essa ideia é muito versátil, dá para usar de diversas formas. E agora, nós vamos acertar direitinho as bordas e fazer 2 vincos. A gente vai dobrar aí ao meio e a gente vai fazer 2 vincos, um de cada lado. É só acertar as bordas direitinho, essa ideia para ficar bonita precisa estar bem certinha. E para remover qualquer resquício de cola, é importante passar um algodãozinho com acetona e esfregar bastante até sair. Agora, nós vamos dobrar essas laterais aqui, fazendo 2 semicírculos. Como se fossem 2 semicírculos mesmo. A gente vai dobrar de um modo arredondado. E aí, a gente vai fazer isso de um lado e do outro. Para decorar, eu tô utilizando essa fita nessa cor rosé com alguns detalhes dourados. O mais legal dessa ideia é que dá para você usar para diversas finalidades. Você pode utilizar para revenda de produtos. Eu vou colocar já para vocês aqui uma roupinha de bebê. Então, se for um item menorzinho que você vende, acessórios, cintos, bijuterias, cosméticos, enfim, você consegue super utilizar essa ideia para revenda. E também pode utilizar como embalagem presenteável ou até mesmo como lembrancinhas de festas. No centro, eu acrescentei um lacinho de organza. Eu não vou colar, eu não vou fechar, mas eu vou só mostrar para vocês. Vocês podem fazer várias embalagens e depois colocar o conteúdo. E aí, depois, caso vocês queiram, só colocar uma gotinha de cola quente ou dar uma amarraçãozinha aí para o lacinho ficar fixo. Olha só que incrível, uma embalagem de acetato com um preço super acessível e melhor, a gente consegue aí reutilizar um material que seria descartado. Só para mostrar para vocês, a gente utilizou aí uma roupinha de bebê e é só a gente cruzar e prender. A embalagem já vem pronta, a gente só precisa dar uma ajeitadinha. A gente pode fazer vários e já deixar montados, depois só finalizar, colocar o item aí dentro e presentear ou vender, enfim.